Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Pregadores. Hoje estamos com mais uma aula a respeito da arte da pregação. Mas antes de iniciarmos a aula, gostaríamos que você fosse lá, inscrevesse em nosso canal, também colocasse ali um joinha, também fosse lá e clicasse nas notificações lá no sininho para vocês receber novos vídeos que nós estaremos lançando no decorrer desses dias, tá certo? Mas vamos lá à aula. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre as observações necessárias que o pregador deve ter ao estudar um texto. O pregador iniciante, ao estudar um texto, ele deve observar duas coisas primordiais para que os seus ouvintes compreendam com mais exatidão a sua mensagem. O pregador deve observar a explicação e a aplicação. São essas duas coisas, explicação e a aplicação. Todo texto, seja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, são textos antigos, escritos para Israel, para a igreja da época, ou para os judeus ou para os hebreus. Todo texto bíblico é um texto antigo. Há uma historicidade por trás dele, há uma história. E o pregador, ao expor o texto bíblico, seja em forma de sermão geográfico, em forma de sermão temático, textual ou expositivo, ele tem que explicar a história por trás do texto. Aquele texto foi escrito para alguém com uma história verídica e real, e isso deve ser passado aos nossos ouvintes, a história por trás do texto. Após o pregador ter exposto a história que está por trás do texto, ele deve aplicá-la aos nossos dias, aos dias contemporâneos. Então, por exemplo, a história de Bartimeu. Nós sabemos que Bartimeu era um judeu que estava a pedir esmola à beira do caminho e este mesmo era cego. E Jesus o curou da sua cegueira. Após nós narrarmos e explicarmos a situação histórica daquele texto, nós podemos aplicar à nossa vida contemporânea, dizendo que, à semelhança de Bartimeu, nós podemos também nos levantar da beira do caminho de onde nós estamos hoje, que pode ser uma depressão, pode ser uma enfermidade ou uma fase ruim da nossa vida. Mas como Bartimeu, nós podemos dar um salto para algo melhor, para andar no caminho com Cristo. Então, apenas esse texto como exemplo citei, para você entender que antes de qualquer coisa, o pregador tem que ter em mente a explicação e a aplicação. Na explicação, ele traz as origens do texto, a história, a historicidade do texto. E na aplicação, ele aplica para os dias atuais. Deus abençoe, espero ter ajudado vocês e voltaremos aqui com mais uma aula no canal Escola de Pregadores. Deus abençoe.